bem? A gente já está de volta aqui para mais um momentinho com biologia, né? Dando continuidade aqui nossos estudos sobre mutação hoje, viu, gente? Uma aula super completa, complexa e robusta. É muito importante a participação de vocês para que a gente possa, né, desenvolver um pensamento acerca desse conteúdo de genética, de evolução, um conteúdo de meio ambiente, de saúde. Então, quando a gente fala de mutação, a gente está falando de situações interdisciplinares, entendeu? A gente está passando aí por vários aspectos, caminhando aí pela biologia e pela saúde também, né? Então vem comigo que a gente estava já começando a compreender o conceito, os tipos, né? Como elas se organizam e a gente vai também ver como elas se formam no nosso material genético, no nosso DNA. Então repara aqui comigo, ó. A possibilidade, aqui já são tipos, né? Tipos de mutação. Ou seja, pode acontecer a partir de rearranjos cromossômicos. Esses rearranjos podem se dar a partir de inversões, que são paracêntricas ou pericêntricas. Nós vamos chamar de inversões, né? Eu tenho aqui o cromossomo A, tá? E aí, ao invés de eu parear, né? Essa situação de ser igualzinho, porque os cromossomos eles são homólogos, né? Eles vão fazer uma inversão. Então, esse Fzinho que está aqui, ele passa para cá, ó, rotacionou esse trechinho, né? Trazendo aí uma inversão no cromossomo, tá certo? Ele dá um giro, tá? Então, eu tenho um cromossomo normal, eu tenho as inversões, que podem ser pericêntricas ou paracêntricas. Olha só, se você ver a sequência para visualizar melhor, olha aí o GIFzinho sendo acionado, tá? Eu tenho as pericêntricas e as paracêntricas. De novo, acionando o GIF para vocês compreenderem que há uma rotação, né? Uma mudança na sequência, né, de genes desse cromossomo. Está sendo mostrado aqui nesse GIFzinho, tá certo? Vamos adiante, que aqui só o que tem é mutação, viu? A deleção, ela pode ser terminal ou intersticial. Então, eu tenho um cromossomo normal e esse cromossomo pode perder um trecho inteiro. Ó, cadê aqui? Foi deletado, apagado. Ele apaga, ele some. É uma área deletada ou apagada. Então, ele encurta o cromossomo, que antes da deleção era esse inteirinho aqui, depois da deleção, né, ele perde uma parte importante, né, do seu cromossomo. Veja que ele pode ser terminal, ou seja, quando essa deleção acontece nessa região, ou aqui, por exemplo, e eles também podem ser terminal, ou podem ser intersticial, ou seja, quando eles estão entre, né, na região do interior, vamos dizer assim, não estão nas extremidades. Olha lá o 5zinho, o trecho 5 que está em verde, que vai sumir. É uma mutação que retira genes importantes. Ela vai apagar esses genes, né, dessa região do cromossomo. Um perigo essa aqui também, né? A gente tem também a translocação, que pode se dividir em recíproca ou robertsoniana. A gente tem aqui, por exemplo, o cromossomo 4, né? E ele vai ter um cromossomo derivativo dele, né? Que ele vai ter um pedaço de um outro cromossomo, tá? Então, eu tenho aqui um cromossomo normal número 13, eu tenho aqui um cromossomo normal número 14, e aí essa translação, né, essa translocação vai acontecer quando há quase que uma junção. Olha só isso aqui, presta atenção. Isso aqui, geralmente, é o que acontece, é bem parecido com o que acontece na meiose, para que haja uma variabilidade genética. Ou seja, nesse momento de divisão celular, né, quando as células se dividem para formar gametas, para formar estruturas, células de reprodução, há uma misturadinha, né? Pode haver mistura entre, né, esses
trechos de um cromossomo com o outro. E isso permite variabilidade genética. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas que é bem parecido. Olha só essa região cromossômica aqui passando pela translocação. Ok? A gente tem a duplicação versus a replicação. Então, eu tenho aqui uma área, um cromossomo normal, e aqui eu tenho uma área que eu já tinha esse trecho e ele vai ser repetido, né? Vai ser duplicado. Tá? Aqui, uma seção do DNA é duplicada, é repetida, tá? Acontece de novo no cromossomo, tá? Olha aí. Presta atenção. Vou ter que apagar aqui para vocês verem direitinho no GIF. De novo, o cromossomozinho 5. Cromossomo 5 não, o trecho 5 desse cromossomo servindo como exemplo de duplicação. E aí eu tenho mutantes, né, que acontecem em nível molecular, tá? Então, esses mutantes em nível molecular, que são as modificações que vão acontecer no DNA. Eu tenho as modificações tautoméricas, né, que são flutuações químicas decorrentes de mudanças nas posições dos átomos, das purinas, das pirimidinas, do grupamento amino, do anel nitrogenado, ou seja, da estrutura das bases nitrogenadas, né? Então, eles vão alterar o pareamento de bases normal. Como é que é o pareamento normal? A adenina se pareia com timina e guanina se pareia com citosina. E vice-versa, né? A timina só se pareia com a adenina e a citosina apenas com a guanina. Quando há mutação tautomérica, modificação tautomérica, a gente tem erros nesses pareamentos. Então, vai envolver a substituição de um par de bases por outro. E esse, pessoal, na verdade, é o tipo mais comum de mutação. Então, eu vou ter aqui, ó, a transição, uma substituição de uma purina por outra purina, ou de uma pirimidina por outra pirimidina. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Primeiro, para a gente compreender isso aqui, você descreve. Quem são? Classifica aí. As bases púricas, as purinas, e as bases pirimídicas, as pirimidinas. A Rocha, descreve para mim 2 minutos para fazer essa pesquisa e já eu volto. Quem são as bases púricas e as pirimídicas? Para a gente poder seguir com isso aqui. 2 minutos na tela valendo.
Muito bem, meus amores, a gente vai... Oi, Dulce, rapaz! Olha aí a Dulce chegando na nossa aula de hoje. Bom dia, lindona! Tá desculpada, tem problema nenhum. Então, a gente vai relembrar aqui. Eu pedi que vocês dessem uma pesquisadinha rápida para saber, relembrar quem são as bases púricas e as bases pirimídicas do DNA. Então, olha só, as purinas, elas vão ser a adenina e a guanina. Elas são bases maiores. Elas têm 2 anéis benzênicos, né? E as pirimidinas, elas vão ser a timina e a citosina. Elas são menores, possuindo um único anel benzênico. Então, o que é que a gente faz aqui? Vou apagar para a gente entender como é que se dá a mutação desse nível aqui de transição que a gente chama, né? Então, olha só, Dulce, você que chegou agora, minha lindona, a gente está falando a aula inteira sobre mutação no DNA nos cromossomos, tá? A gente já conceituou e agora a gente está vendo vários dos tipos que acontecem e o efeito disso, né? Inclusive, a gente está entendendo aqui a mutação como o mecanismo-chave, como a matéria-prima da evolução. Tá ok? Então, olha só. A transição é um tipo de mutação que a gente substitui uma purina por outra purina, né? Ou uma pirimidina por outra pirimidina. Por exemplo, se eu tenho uma sequência de DNA aqui, ó, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, citosina, adenina. Como é que eu vou parear essa base aqui? Como é que vai ser o pareamento? A outra fita vai ter quem? A adenina pareia com a timina, né? Então, vem assim, ó, adenina, timina, adenina. Isso aqui seria o normal, né? Ou pelo menos o correto, vamos dizer assim. Quando é que eu vou considerar um erro do tipo transição, uma mutação no nível molecular do tipo transição? Veja bem, eu tenho aqui, ó, uma purina, né? Tá aqui, ó. E ao invés de eu parear ela com a timina, eu vou parear ela ou com outra adenina ou com outra guanina. Então, aqui eu tenho um erro do tipo transição. Tá certo? Quando eu tenho a transversão, olha só. A transversão vai ser a substituição de uma purina por uma pirimidina ou vice-versa. Eu vou fazer a transversão de verde. Ó, eu vou pegar aqui agora uma pirimidina, né? Opa, é isso mesmo. A citosina que é uma base pirimídica. Ao invés dela parear, né, com a guanina, ela vai parear com a purina, que não tem nada a ver com as histórias. Ó, se eu parear, por exemplo, uma citosina, que na verdade é para parear com a guanina, eu vou botar bem aqui uma adenina. Isso aqui é um tipo de transversão. Estão entendendo? Então, eu estou colocando situações de mutação no material genético, tá certo? Então, essas mutações que modificam a estrutura da leitura, ou seja, que envolve a adição, uma base a mais, ou a deleção, uma base a menos de alguns pares de base, né? Elas também vão alterar a estrutura da leitura de todas as trincas de pares de bases no gene depois da mutação. Se eu alterar as trincas nos pares de base, eu vou ter problemas aonde? Lá na síntese. Lá na síntese de proteínas. Porque para eu produzir um aminoácido, eu preciso de 3 pares de bases, como o códon, e mais 3 como anticódon para que sejam pareados. Se eu perco um, eu fico só com 2, como é que eu formo esse aminoácido? Então, ao invés de formar um, eu formo outro. E no final, a conta não fecha. Tá certo? Todo mundo entendeu até agora? Dulce, tá tudo bem por aí? Tá compreendendo? Pegou o bonde andando, né?
Mas não tem nada não, porque a gente está conceituando ainda e estamos exemplificando aqui, né, alguns tipos de mutações que acontecem no DNA, né? Ou seja, em nível molecular. Tá? A gente viu algumas de cromossomo e agora a gente está vendo algumas de nível molecular. Que bom, dona Dulce já chega compreendendo tudo. Então, olha só, vamos aqui agora, né? A gente viu que essas modificações tautoméricas foi justamente o que eu coloquei aqui, que eu pontuei, mostrei para vocês. Tentei desenhar aqui, né? A bichinha, minha gente, o desenho é uma coisa mais linda. Ó. E agora a gente vai visualizar essas modificações lá no DNA. Essas modificações tautoméricas estão vendo que eu tenho mudanças nas posições do átomo, ou seja, nas purinas, nas pirimidinas, no grupamento ou na estrutura, né, dessas bases, né? Então elas vão alterar o pareamento normal de base, tá certo? Quem é que pareia com quem? Eu tenho aqui citosina, adenina, guanina, né? E essa aqui, que a gente não sabe, né? A gente tem aqui a timina, a xantina, a hipoxantina, a uracila, tá? Então, eu tenho modificações que podem acontecer alterando o pareamento de bases ou a estrutura dessas bases, tá certo? Vamos lá. Olha aí essas mutações moleculares acontecendo, né? Eu tenho do tipo transição, quando eu faço um cruzamento, né, nesses pareamentos, e a transversão, ou seja, ao invés de eu seguir uma sequência, eu vou fazer em outro, como é que eu posso dizer? Em outra direção, tá? E aí, pessoal, a gente conversa um pouco também, que bom, Dulce, a gente está passando aqui um pouquinho mais rápido, porque tem situações que são bem mais aprofundadas, né, dentro dessa compreensão. Então, olha só, a gente tem aqui taxas de mutações, ou seja, a gente precisa compreender que as mutações, elas são fenômenos que acontecem direto no nosso DNA. Não as mutações propriamente ditas, né? Porque a gente vai considerar também essas mutações quando elas permanecem nesse material genético, quando elas ficam, né? E, na verdade, o que tem acontecendo, né, o que acontece direto no material genético, tanto dos procariontes quanto dos eucariontes, são erros, né? Esses erros, eles acontecem muito. Toda vida que tem uma duplicação, a gente vai ter erro. Então, esses erros, eles podem ser resolvidos. Quando eles resolvidos, vida que segue. Mas eles podem permanecer, e só quando eles permanecem a gente considera as mutações, né? Então, a gente tem taxas de mutações. Ou seja, nos procariontes, nas bactérias, eu tenho de 10 a menos 5 a 10 a menos 6 eventos ou acontecem nos locos ou na geração das bactérias, né? Que é o que a gente chama de mutação espontânea. Nos eucariotos, a gente também tem uma taxa bem parecida, né? Então, há inclusive as mutações que são silenciosas. O erro acontece, ele não foi corrigido, não conseguiu ser corrigido, porém, essa mutação, ela é silenciosa, ou seja, não vai acontecer nada com o indivíduo. Ele não vai ter sintoma de nada, ele não vai ter patologia alguma, mas tem lá uma mutação. Isso porque nem toda a estrutura do DNA vai servir para definir uma característica. Tem pedaços do DNA que vão servir para fazer RNA, não é ele todo, só alguns trechos. Desse trecho vai ser tirado ainda um pedaço para fazer RNA transportador. Então, depende muito dos lugares onde essas mutações acontecem, né? Então, a estrutura do DNA, a molécula, ela é gigante, ela é considerada um polímero, porque ela é muito grande. Dentro das nossas células, esse DNA ele é gigantesco, ele só está
todo enroladinho para poder caber dentro do núcleo das células eucariontes e do citoplasma das células procariontes, beleza? Então, a mutação, ela pode causar problemas gravíssimos dependendo do lugar de que ela acontece. E aí, galera, existem lugares que as mutações acontecem, mas elas não têm efeito aparente. Existem lugares que as mutações acontecem e eles vão levar o indivíduo à morte. E existem lugares onde as mutações acontecem que o problema pode ser, né, contornado, a pessoa consegue sobreviver, o indivíduo, o organismo consegue sobreviver, mesmo que com algumas diferenças aparentes, tá certo? Então, a gente vai considerar esse termo chamado de hotspots, né? Os hotspots, os pontos quentes, né? São sítios, lugares, né? Sítio a gente vai entender como lugares no DNA de pares de bases mais suscetíveis à mutação. Tem lugar que para dar mutação é um pulo. Então, esses lugares a gente chama de hotspots, né? Eles vão envolver a troca de bases do DNA, mas não causam a troca do aminoácido presente na proteína correspondente. Isso é tão interessante porque, mesmo que haja uma mutação, olha aqui essa imagem, ó. Então, isso é até uma forma de defesa, sabia? Do DNA para os indivíduos. Eu tenho aqui um aminoácido chamado fenilalanina. A fenilalanina, ela é um aminoácido que ele pode ser produzido, né, a partir desse códon aqui, ó, AAA, com o anticódon UUU. Porém, galera, se houver uma mudança, uma alteração, ele continua sendo produzido mesmo quando há essa alteração aqui, ó. Ou seja, a sequência AAG pareando com UC. Por que é U, professora? Por que não é T? Porque aqui eu estou falando do RNA, viu? Então, quando eu venho com isso aqui, eu ainda assim produzo o mesmo aminoácido, né? Então, levam a troca do aminoácido, mas a substituição dessas bases, como é esse exemplo bem aqui, não afeta a atividade da proteína. Ou seja, o aminoácido continua sendo produzido da forma como ele, né, poderia ser. Ele tem várias formas de ser produzido. Quando a gente pega o que a gente chama de código genético, é uma tabela, a gente vê várias trincas, né, que vão dar origem a proteínas diferentes, mas a gente também vê proteínas que podem ser produzidas a partir de diversas sequências. Então, tem 2, 3 sequências que dão origem à fenilalanina. Tem 2, 3 sequências que dão origem à metionina. Então, mesmo que haja um erro, essa mutação vai ser silenciosa, porque com essa mudança eu produzo também o mesmo aminoácido. Ufa, que sorte, né? Então, isso consegue ser, inclusive, uma forma de defesa, né, do organismo a não ter a proteína prejudicada pela mutação. Ok, babies? Então, estamos lembrando aqui que essas mutações, elas têm uma taxa, porque elas acontecem de forma natural nos organismos, e a gente tem condições de, além de ter os hotspots, além de terem os lugares, os sítios, onde elas acontecem com mais frequência, nós temos os mecanismos de reparo. Quem são esses mecanismos? São um complexo de enzimas que vão atuar corrigindo esses pequenos erros. E eles corrigem mesmo. Tipo assim, eita, pareou aqui a adenina com a adenina de novo. Aí eles tiram a adenina e botam a timina. Eles são mesmo assim, essas enzimas são muito eficazes e elas passam corrigindo. São vários os mecanismos de reparo. Se eu não me engano, são entre 4 e 6 mecanismos, tá? É uma parte de estudo bem aprofundada da genética, da biologia molecular, e a gente, por hora, não vai tocar nesse assunto dos mecanismos de reparo, porque isso aí daria mais umas 2 aulas, tá bom? Então, a gente vai focar hoje um pouco mais na mutação, mas lembrando que esses mecanismos, eles existem, que eles são muito eficazes. E que mesmo com
toda essa eficácia, a gente ainda tem a possibilidade de que eles não consigam funcionar. E aí, professora, se não funcionar, a gente continua com a mutação? Calma! Antes do mecanismo abortar a missão, a célula se programa para morrer. Se a gente está fazendo uma duplicação do material do DNA, esse DNA apresenta uma mutação, um erro, na verdade. O mecanismo de reparo tentou resolver, não conseguiu. Se isso acontece, essa célula com esse erro, ela vai se organizar para morrer. Ela entra num processo suicida chamado de apoptose. Então, essa apoptose, ela é a morte celular programada. A célula começa a liberar enzimas digestivas e ela se fagocita, ou seja, ela se come. Essas enzimas digestivas vão eliminar essa célula sem deixar rastros. Ela é diferente da necrose. Já ouviram falar de necrose, né? Quando o tecido morre. Ah, professora, mas a necrose também não é a morte das células? É, né? Só que essas células, elas não vão liberar essas substâncias digestivas, né? E aí essas células mortas vão permanecer ali naquele tecido e vai comprometer o tecido saudável. Então, são regiões de necrose que podem acontecer por vários aspectos. Então, a necrose com o tabagismo necrosa parte do tecido do pulmão, né? O fumo, você fumar, você vai começar a necrose. Gente, é seríssimo isso, né? As pessoas que estão acamadas, por exemplo, quem já acompanhou algum parente, alguma pessoa que por algum motivo ficou internada, ficou hospitalizada por muito tempo e ela tinha dificuldade de se levantar da cama, quem fica deitado por muito tempo geralmente cria umas feridas, né, que a gente chama de escaras. Essas escaras, elas vão acometer as regiões, né, ou do cotovelo aqui, ou é muito comum acontecer na lombar, né, na região do bumbum, na região das costas, né, nos tornozelos, ou seja, as regiões que ficam apoiadas na maca, na cama, e é um problema sério, porque elas acontecem por conta da má circulação naquele lugar. Então, os pacientes, por exemplo, que são acamados, eles ficam deitadinhos, a gente chama de decúbito, né? Decúbito frontal, decúbito lateral, a pessoa pode virar para um lado esquerdo, depois para o lado direito. Então, quem tem pacientes, né, que ficam acamados por muito tempo, eles precisam tomar esse cuidado de virar, de mudar essa pessoa de posição, de levantar, de sentar, se for possível, né? Porque tem paciente que infelizmente não consegue. E essas escaras, essas feridas, elas começam a necrosar. Então, com o tempo, você começa a observar umas regiões com a pele mais escura, mesmo pretas, né? Então, quando acontece isso, é porque o tecido já está necrosado e é necessária uma remoção cirúrgica. Então, às vezes, o negócio fica muito sério, né? Hoje tem muita tecnologia para tratar isso. Utilizam curativos com carvão ativado, tem os óleos de girassol que também são muito bons, inclusive para evitar que aconteçam, né? E, infelizmente, é comum, né, no ambiente hospitalar, os pacientes que têm essa situação passar por esse processo de ter essas feridas, essas escaras e esse material desse tecido necrosar, ou seja, as células ali vão morrer. Quando elas morrem de um jeito diferente da morte que acontece na apoptose. Na apoptose, a célula se programa para morrer. Então, ela libera enzimas, é um suicídio, uma morte inteligente, digamos assim. As enzimas digestivas são liberadas justamente para aquele resíduo celular ele não existir. Ela não deixa rastro. E na necrose deixa. Então, o tecido fica ali com todas as células mortas e isso prejudica demais a circulação. Tem um risco de infecção secundária muito grande pelas próprias bactérias que já moram na pele. Então, isso pode gerar uma confusão nos pacientes que têm esse problema, né? Então, é necessário uma remoção cirúrgica dessa região necrosada.
Às vezes leva a amputação de partes do corpo, da perna, do pé, né? O pé diabético, como a gente conhece, também pode levar a essa situação de necrose do tecido e ter que amputar. Então, assim, existem situações que são bem complexas que envolvem, né, esse procedimento de morte celular. Então, só para fazer esse parêntese, né, a morte celular ela pode acontecer por essas duas vias, a apoptose, que é a morte programada, e a necrose, que é a morte do tecido que deixa o resíduo todo lá e é preciso que haja, né, uma ação urgente, rápida, para que não haja complicações maiores para esse organismo, para esse indivíduo, para essa pessoa. Combinado? Ok, Dulcinha, tá tudo certo por aí, gatinha? Então a gente vai voltar aqui para terminar nossa compreensão de mutações. Olha só, continuando aí as nossas mutações em nível molecular. Então, vendo que nossa aula de hoje é hereditariedade e saúde. Ou seja, como esse DNA pode ser alterado, trazendo problemas de saúde ou não, né? Mas que tem, toda vez que eu tenho mudança no DNA, eu vou ter reflexos na prole, nos indivíduos que vêm depois. Por isso que a gente está trabalhando a hereditariedade aqui também, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui um gráfico mostrando, né, uma relação entre o número de mutações e a distância, né, em torno do gene, ou seja, a distância no material genético. Olha aqui essa região como é um hotspot, ou seja, um lugar que é mais propenso a ter mutação genética em relação aos demais, né? Então, aí a gente volta a compreender agora mais alguns tipos de mutação, tá? Então, a gente vai compreender essa mutação que acontece lá no DNA. A frame shift, que chama a alteração do quadro de leitura, né? Eu tenho aqui um DNA, um código de DNA original para uma sequência de aminoácidos. Por que é que eu estou mostrando que é para uma sequência de aminoácidos? Porque para eu ter um aminoácido, eu preciso ter as trincas, né? Então, se eu tenho uma sequência citosina, adenina, timina, eu gero esse aminoácido. Se eu tenho uma sequência timina, citosina, adenina, eu produzo serina. Aqui, ó, histina de novo. GTA, valina. CTC, leucina. ATG, metionina. CTA de novo, leucina. E por aí vai. Então, como é, professora, que tem DNA bem aí, se ela vier do RNA? Criatura de Deus, tu não tá vendo que o DNA dá origem ao RNA mensageiro que faz a sequência de aminoácidos? Então, é como se a gente pulasse aqui, né? Mostra que lá no DNA eu tenho a sequência de bases que vai dar origem a aminoácidos. Mas, claro, que a gente vai, né, trazer uma... Como é que eu posso dizer? Uma relação, né, direta entre as sequências de DNA e a formação dos aminoácidos, tá? Então, quando eu tenho uma alteração do quadro de leitura, ao invés de eu começar a ler bem aqui no CAT, que formaria, né, um tipo de aminoácido, eu começo a ler uma basezinha depois, olha só. Presta atenção que essa aqui eu pulei e vou começar a ler uma base depois. Olha isso aqui, o resultado que dá. Eu tenho uma sequência de aminoácidos completamente diferente. Por quê? Ao invés de eu ler CAT, agora eu vou ler ATT. E isso dá origem a outro tipo de aminoácido. CAC de novo. Aí é que eu venho com a histina. Aí eu venho com a CG, já é um outro aminoácido. Olha a sequência aqui, como está completamente alterada. Então, essa alteração do quadro de leituras, ela dá um problema que vai desconfigurar por completo a proteína. Aí pode formar outra proteína. A original, não. Porque eu alterei, eu pulei uma base única. Uma única base que eu pulo, eu tenho um resultado completamente, né, diferente na leitura e na produção de aminoácidos, né? Então, aqui eu tenho, ó, frame shift, né?
que é essa alteração do quadro de leitura de uma base, né, das bases de DNA, elas resultam numa sequência de aminoácidos anormal, ou seja, diferente, completamente diferente da sequência original. Compreenderam a alteração do quadro de leitura? Compreenderam isso aí? Então, por isso que a gente está vendo que qualquer mudança no DNA vai afetar lá as proteínas, né? Olha aí a deleção, que vai também acarretar no mesmo resultado. Quando eu tiro, né? Deleção é um apagamento. Eu apago uma base. Né? Quando eu apago essa base, o que é que vai acontecer? Tá? Eu tenho aqui um original DNA code for amino acid sequence. A professora lendo em inglês, meu Deus do céu. Eu tô lendo que é para eu poder traduzir para vocês, só que eu li em voz alta. Aqui eu tenho uma fita, né? Um código de DNA original para uma sequência de aminoácidos, tá? Eu tenho aqui as bases, é do mesmo caso anterior. Só que ao invés dele mudar a sequência de leitura, esse Azinho bem daqui, ó, ele foi deletado, né? Ele foi deletado. Deleção de um nucleotídeo simples. Quando ele some, aí, galera, eu vou alterar de novo o quadro de leitura, mas dessa vez por conta da deleção. Então, eu vou começar a leitura aqui, ó. Vou formar esse aminoácido, depois esse de novo, depois esse de novo. Então, quando era para eu formar mais essa sequência, se sumiu um A bem daqui, ó, foi esse A aqui que sumiu, já era. Se ele foi deletado, aí a sequência que vai passar adiante, ó, CTC, tá aqui. Eu vou formar a leucina. E aí, a sequência vai ser toda alterada. Então, eu tenho aqui, ó, uma sequência de aminoácido incorreta com como um produto, uma proteína que tem um mau funcionamento. Não é a mesma proteína. Eu vou ter mudanças nessa proteína, tá? Então, olha só. Do mesmo jeito, vai ter uma proteína com má funcionamento ou que não funciona de jeito nenhum. Do jeito que eu insiro, né? Eu coloco, eu adiciono a inserção, que é uma mutação no nível molecular, ela vai colocar uma base, um nucleotídeo a mais nessa sequência. Quando ela coloca um a mais, eu tenho um erro na leitura de novo. Então, aqui, que era para ser todos esses aminoácidos, vão ser substituídos por outros aminoácidos diferentes. Quando isso aqui acontece, acarreta na formação de uma sequência incorreta de aminoácidos com a produção de uma proteína de mau funcionamento, como está dito aqui nessa nossa legenda. Apesar de estar em inglês, é bom treinar aí o inglês de vocês, né? É bom para treinar o inglês de vocês. A gente observa uma diferença, né? Nessa formação dessa proteína. Outra proteína completamente diferente dessa proteína inicial. Tá certo, gente? Aí, quando a gente tem uma mutação de sentido trocado, né? A missense, né? Tenho aqui, de novo, uma sequência original de um código de DNA para uma sequência de aminoácidos. Eu tenho um replacement, ou seja, uma troca. Tá? Eu tenho um sentido trocado aqui, né? De um nucleotídeo. E aí, isso vai fazer com que haja a inserção, né? Se eu parei isso é uma mutação que a gente acabou de ver, né? Se eu, ao invés de ter uma adenina aqui, eu botei foi uma citosina, então, ao invés de ter uma sequência CAT, ela é colocada uma CCT, eu vou ter aqui a produção de um aminoácido incorreto. Vocês estão vendo que essa sequência aqui, ó, é para ser de um único aminoácido, né? Aqui embaixo, por conta dessa troca
desse único nucleotídeo, eu tenho a produção de um aminoácido que não tem nada a ver com o que é necessário, e aí eu vou gerar uma proteína de mau funcionamento de novo. Então, a gente vai observando que existem várias formas de haverem mutações diferentes, né, nesse nosso DNA, nos cromossomos, que dão efeito lá nas proteínas também. E aí a mutação sem sentido, tem sentido nenhum, né? Então, olha só, eu vou dar já esse exemplo como é interessante, eu tenho aqui uma sequência, né, de aminoácidos sendo produzidas repetidamente por conta desse código do DNA que vai, né, produzir essa sequência de aminoácidos, e aí do nada aparece um T bem aqui. Então, ao invés de eu ter G, C... Ah, peraí, desculpa. Ao invés, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3. Na quarta, deixa eu só corrigir aqui. Na quarta trinca, né? Então, ao invés de eu ter C, A, G, eu vou substituir esse C por um T, A, G. O fato de eu ter colocado isso bem aqui, isso culmina, vai parar a produção, né? De aminoácidos, porque existem sequências, né? Existem bases, existem trincas de bases que elas indicam o stop, ou seja, pode parar bem aí. Então, existem trincas de bases que vão indicar o início da sequência de aminoácidos e existem trincas, não só essa, né, TAG, mas que na hora que elas aparecem, elas significam que tem que parar a produção dessa proteína. Ou seja, é o lugar onde corta, é a tesourinha onde corta aquela sequência de aminoácidos. Então, aqui eu vou botar, ó, para a síntese proteica. Tá certo? Ela vai parar essa síntese de proteínas, tá bom? Então, quando eu tenho uma sequência TAG, que o ribossomo vem lendo aqui o RNA mensageiro, e ele chega nessa sequência, bem aí o ribossomo se desprende do RNA mensageiro, e aí não tem mais proteína. O que é que vai produzir? A sequência incorreta causa um encurtamento da proteína. Shortening of protein, né? O encurtamento. Então, a proteína vai ser bem pequenininha. Será que ela vai servir? É difícil que ela sirva, hein? E aí, a gente tem as expansões de repetições, né? A gente tem a duplicação, né? A gente tem um trinucleotídeo, uma trinca repetida. Vai ter aminoácido repetido, né? Então, vai ter a adição de mais uma glutamina, ao invés de ser só uma, vai ter duas, altera a proteína também. E aí a gente vai relembrar como, né, um dos fatores que a gente já estudou, que é a radiação, ele vai ter interferências, né, no material genético, trazendo aí mutações, né? Então a gente tem as radiações ionizantes, como raio-x, gama, raios cósmicos, né, que podem penetrar nos tecidos vivos, e a gente tem a radiação não ionizante, que é a própria luz ultravioleta, tá? Então, nos processos de penetração nos nossos tecidos, né, vivos, essa radiação ionizante colide, ela bate de frente com os átomos que formam o nosso corpo, e isso vai provocar a liberação de alguns elétrons, né? Quando isso acontece, formam o que a gente chama de radical livre, positivamente carregados, que são íons. Então, quimicamente mais reativos quando comparados a átomos em seu estado estável normal, e essa reatividade aumentada, né, presente nas moléculas de DNA, é a base dos efeitos mutagênicos da luz ultravioleta e da radiação ionizante. Tá? E essa luz ultravioleta, ela está na irradiação, na radiação solar, né? Ultravioleta A, ultravioleta B. E isso aqui tudo a gente protege, né? A gente se protege usando roupas, evitando sair no pingo do meio-dia, como a gente diz aqui no Piauiês, né? A gente evita pegar esse sol
no período mais quente do dia. E a gente vê que o necessário é que a gente proteja a nossa pele, porque essa radiação ela pode provocar câncer de pele. Então, existem raios diversos, né? A radiação vai fornecer raios gama, X, ultravioleta e também vai permitir a visualização da gente e dos outros diversos organismos que possuem sensores, né? Que captam a luz. A gente capta a luz de uma forma e outros seres vivos captam a luz de uma outra forma. Tudo quem permite é a radiação. Agora a gente vai pegar essa aula que a gente já teve, compreender, né, as mutações acontecendo por conta da radiação. Né? Então a gente está vendo que essa radiação ionizante é a que é mais prejudicial. Ela não envolve uma extensão de tempo. Né? Então a mesma dosagem de radiação pode ser obtida por um longo período de tempo ou por uma alta intensidade num curto período de tempo, né? Então, eu tenho mutações de ponto, que são diretamente proporcionais à dose de radiação, tá? E aí eu tenho a teoria da cinética de colisão única, que mostra que toda ionização tem uma probabilidade de induzir uma mutação. Certo, gente? E aí, essa mutação por radiação, né, vai alterar essa estrutura do material genético, tá certo? A gente vê agora algumas aberrações estruturais, mostrando aqui o conjunto de cromossomos de algumas espécies, né? Então, a gente vê aqui que no momento da divisão celular, conhecido como metáfase, o nosso material genético de todos os seres vivos que tem, né, essa capacidade de apresentar o conjunto cromossômico dessa forma, eles vão apresentar alterações na sua estrutura. Não é no número, é na estrutura, tá? Então, na metáfase, o DNA ele se organiza desse jeito aqui, que é justamente para dividir, né? Para dividir a quantidade correta de cromossomos e DNA para uma célula e outra que vão ser produzidos, tá certo? Então, na metáfase, a gente consegue visualizar, tá, os cromossomos dessa forma. Se a gente for reparar, o formato de alguns cromossomos que estão apresentados aqui está completamente diferente. Ó. Esse aqui parece ter 2 centrômeros. Esse aqui parece ser um micronúcleo, que a gente chama, né? Um pedaço que se soltou desse cromossomo. Aqui eu tenho de novo. Ó. Então, a gente vê isso como aberração cromossômica, que inclusive pode ser provocada também por mutações, tá? Então, as radiações não ionizantes, né, não possuem energia suficiente para induzir ionizações, são absorvidas, né, pelas nossas bases nitrogenadas. Nos seres multicelulares vão atingir apenas camadas das células superficiais, mas em bactérias e fungos e seres que só têm uma única célula, tem um potente agente mutagênico, tem um potencial de provocar mutação muito grande, né? Então, essa relação entre a taxa de mutação e a dose da luz ultravioleta ela é muito variável, vai depender do tipo de mutação do organismo e das condições empregadas, tá? Então, só mostrando aqui essas estruturas, eu tenho aqui mostrando algo sobre os mecanismos de reparo. Bom dia, Bianca Maria! Tá tudo bem por aí, querida? A gente está aqui quase que fechando nossa aula de hoje, falando de mutação. Nesse momento, a gente está falando de mutação por radiação. A gente já mostrou muita coisa aqui hoje, tá? Nessas 2 aulas. E agora a gente fala sobre esses mecanismos de reparo, sem aprofundar muito, como eu havia prometido, né? Então, um mutante, ele sobrevive quando a sua troca genética não é prejudicial ou, mais raramente, quando ela é benéfica, né? Então, a maioria das mutações a gente já viu que são desvantajosas e impedem a sobrevida celular. Os mecanismos de reparo do material genético, né? Eles vão reverter os efeitos de processos mutagênicos artificiais ou naturais sobre o DNA. Então, muito do que é feito de erro no DNA pode ser reparado, consertado, porque a informação genética
é preservado em ambas as fitas da dupla hélice. Então, eles conseguem ver, comparar se está certo ou está errado e corrigir. Então, a informação perdida em uma fita pode ser recuperada através da fita complementar. Tá pensando? Então, a gente tem mecanismos para garantir a nossa existência, sobretudo quando a gente fala do material genético, né? Por isso que a fita é dupla. Faz sentido agora, hein? Por que essa fita é dupla? Para garantir o pareamento adequado, para garantir que a informação ela tem uma cópia de segurança, e está lá. Então, o mecanismo de reparo consegue utilizar-se disso, tá? Para a gente fechar, a gente pode ver aqui que existe uma aplicação prática dessas mutações, inclusive a humanidade sabe manipular essas mutações em seu benefício, né? Então, na verdade, a maioria das mutações tornam os indivíduos, né, menos adaptados, sendo geralmente desvantajosas, mas apesar disso há muita possibilidade da gente desenvolver novas características desejáveis, né, nos indivíduos. E é assim que a gente cria os transgênicos, por exemplo, né? Quando a gente, inclusive, pega genes de uma espécie e bota na outra. Eita, mas a humanidade não se aquieta mesmo, não. Então, olha só. Nós temos mutantes induzidos de cevada, trigo, aveia, soja, tomate. E isso melhora as linhagens cultivadas. A gente tem, por exemplo, a resistência à ferrugem, né? A ferrugem é um tipo de doença, né? Patologia, doença. Sei escrever mais não, como é? Patologia em plantas, né? Vou botar doença. Né? Então, quando a planta resiste a essa doença, aí a produção é muito melhor. Né? Dá maior quantidade de proteína, semente sem casca, tudo isso vem de mutações manipuladas, né, pela humanidade. Então, elucidam as vias pelas quais os processos biológicos ocorrem, né? Dá para a gente ver o isolamento e estudo das mutações dos genes que vão codificar enzimas nas mais diversas atividades metabólicas, a dissecação de processos biológicos, né? E aí a gente tem esses que bem a gente está voltando aqui para falar, né, desses 6 tipos de mecanismos de reparo: reparação por fotorreatividade enzimática, de bases alteradas, por excisão de base, excisão de nucleotídeos, de bases mal pareadas e por resgate. Depois a gente vê um pouquinho isso aí. E aí a gente finaliza. Eita, professora, até que enfim, vamos responder umas questõezinhas, hein? E a gente vai ter que ser rápido, olha só. Nas diversas populações de uma espécie, os indivíduos apresentam diferentes combinações de alelos que surgem por mutações ocorridas em sua história evolutiva. Essa mutação é uma alteração no que pode resultar na síntese ou mudança de um ou quê? E se uma mutação ocorre em uma célula tchanhanhã, ela é herdável e pode ser transmitida de uma geração para outra. Qual é a alternativa que completa isso aí, hein, dona Dulce? Me diz a alternativa que tu tá com um tempo grande aqui na nossa aula. Gente, quais são as palavras que completam? A mutação é a alteração no gene, na célula, no cromossomo, no gene ou na célula, né? Então, a gente vai botar aqui o quê, hein, dona Dulce? Qual é a sequência? Qual é a letra correta? Essa mudança pode
resultar na síntese ou mudança, bora botar aqui, de uma proteína, né? Que foi o que a gente estudou já a aula inteira. Então, tira isso aqui, tira isso aqui. Ficamos entre A e E. Ah, por favor, né, gente? Olha só, qual é a resposta, né? Então, ela ocorre em uma célula reprodutiva. Se é reprodutiva, é herdável e pode ser transmitida. Então, a alternativa correta aqui, meus amores, letra A de... Ai, que tudo! As férias estão chegando. Olha só, letra A, meus amores, letra A. Beleza? Hoje só vai dar tempo a gente responder essa, porque realmente é um conteúdo muito extenso, mas eu vou deixar a gente finalizar essa nossa aula com essa questão e na próxima aula, daqui, ó, depois das férias, a gente retorna e eu prometo retomar essa questão aí, hein? Tá certo? Ó, então eu vou deixar aqui, ó, um cheiro bem grandão para todo mundo que nos acompanhou nessa aula e em todo o nosso período. Que vocês tenham férias maravilhosas. Tirem um tempo para dormir, tomar um banho num riacho, num açude, brincar com os amigos. Não vão ficar só estudando, não. Tá bom? Não é para ficar só estudando, não, viu? É para descansar. Sei, professora. Boas férias, queridos, queridas. A gente se vê em agosto. Até mais e até lá, hein? Tchau, tchau.